Boa noite a todos. É com imensa alegria que a gente recebe a todos vocês, sobretudo ao nosso querido professor Ivanildo Bechara, eterno professor dessa casa, e que muita honra nos dá de estar aqui hoje, nessas circunstâncias em que vivemos, circunstâncias totalmente inóspitas ao fazer, mas que conta com a nossa força e conta com a nossa vontade de continuar a fazer. A palavra que está na boca, digamos assim, do povo nos movimentos há cerca de 2, 3 meses é a palavra resistência. E a palavra resistência significa sempre um contramovimento ao movimento que avança em direção a nós. E esse movimento avassalador que ruma em direção a nós, ele significa o fim de um ensino de qualidade, que significa o fim do ensino público. Isso é o que a gente pode interpretar das últimas ações que a gente vem sofrendo do governo estadual. Mas essas ações, elas contam com a nossa resistência, e por isso que a gente está aqui hoje. Existem uma série de ações acontecendo no Instituto de Letras, porque a gente que está aqui todos os dias, a gente vive junto com as aranhas, a gente vive com o vazio, e o vazio fala muito alto. E esse som ensurdecedor do vazio nos deixa muito tristes. E para que a gente possa amainar essa tristeza, nada melhor do que estarmos juntos, fazendo aquilo que a gente faz de melhor, que é pensar, que é refletir, que é contribuir cada vez mais para a vida intelectual e formativa desse país. Por mais que as circunstâncias queiram que a gente apague essa chama. Essa é uma chama que a gente abraça sem se queimar, é uma chama que a gente insiste em manter acesa, porque é a chama que faz disso uma universidade. E a UERJ, ela resiste, sobretudo, através de ações afirmativas do fazer acadêmico. Nesse sentido, agradeço muito a presença de vocês aqui, sobretudo a disposição do professor Bechara, que literalmente veste a camisa da UERJ. Uma salva de palmas. Então, teremos nessa mesa hoje, eu só vou falar agora, passo a palavra para o professor Lincoln, e a seguir o Cláudio fará a introdução à fala do professor Ivanildo Bechara. Vamos ver se ele resiste. Há de resistir, resistiu. Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, parabenizar o Instituto de Letras, porque se mantém vivo num período em que todos nós lutamos para que essa instituição não morra. E isto é fundamental. Do topo da UERJ até a sua base, estamos lutando por isso. Vocês que estão no topo, né, no 11º, quase 12º andar, e se espalham na formação por todo esse estado, por todo esse país, hoje trazem aqui um símbolo de imortalidade. Então, nós não vamos morrer. E essa para mim, é a marca desse momento que estamos vivendo aqui. Nós não vamos morrer. Nós vamos continuar sendo resistentes, bons formadores, multiplicadores, produtores de opinião e públicos, né, como sempre fomos. Então, está aqui um momento público, daqueles que a gente pensa assim, não vai encher o auditório, será que vai? E aí agora as pessoas que vão chegar vão ter que sentar no chão, né? Cláudio já queria cobrar o ingresso aqui, mas... Então, nós estamos exatamente nesse momento para marcar mais uma fase da memória dessa universidade. Apenas um momento da memória dessa universidade. E outros momentos virão, porque ela não deixará de existir. E cada um dos segmentos que se faz representados aqui está podendo ser testemunha ocular deste momento. Muito obrigado ao Instituto de Letras, a cada um dos docentes, técnicos, estudantes, e contem com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é para isso que a gente existe. Muito obrigado, professor.
Boa noite a todos. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Foi uma grande satisfação poder convidar o professor Bechara para vir aqui. Ele sempre está disponível. É essa pessoa maravilhosa que nós todos conhecemos há muito tempo. O número é 1960, o ano em que ele começou a dar aula na UERJ, que se chamava UEG, que se chamava UDF, que se chamou Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Instituto Lafayette. Ele sempre resistiu. Quando eu coloquei a postagem no Facebook desse encontro de hoje, eu terminei o convite dizendo que era um convite irresistível. E é isso mesmo, o professor Bechara é esta pessoa irresistível e que nos encanta sempre. E hoje eu tomei a liberdade de acrescentar ao título dessa palestra, que é Linguagem e Ensino, né? O subtítulo com a marca da resistência, né? Então, juntos na resistência, porque o professor Bechara sempre esteve junto. Muito obrigado a vocês todos, gerações que estão aqui da década de 80, né? Cadê a Rilza? Da década de 90, de 2000, futuras gerações, porque também estão aqui pessoas que trarão novos alunos para frequentar os nossos cursos. E a UERJ não morre. Esta UERJ é, sem dúvida nenhuma, a minha e a nossa universidade, não é? Entrei aqui como aluno em 1946, terminei o curso em 49 e ainda trago na recordação as grandes lições e as grandes amizades que nós conseguimos alimentar aqui, com saudade ainda muito grande dos professores que nos ensinaram. Muitos deles vinham do Lafayette, porque a universidade começou com um pequeno ninho de 3 ou 4 universidades, com o nome de Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Instituto Lafayette. E era uma faculdade muito procurada, pela razão, antes de outras, pela razão de ser uma faculdade que começava no fim da tarde e até ao fim da noite, de modo que permitia que professores que nunca tinham ido a uma faculdade de letras, né, tinham feito direito ou outro curso superior, voltavam aos bancos escolares universitários e aqui tinham a possibilidade de fazer um curso muito honesto das disciplinas. Naquele tempo, nós tínhamos letras neolatinas, letras germânicas, não é? Tínhamos grego e latim, etc. De modo que, desde esse tempo, aprendi a amar a nossa universidade. E quero dizer a vocês que tenho trabalhado em outros lugares tão bons, mas são lugares que ficam também ao nível da nossa universidade. De modo que é um prazer imenso e acredito que essa situação difícil por que estamos passando, a única que eu conheço desde que aos 18 anos comecei a dar aulas, não é? De modo que com 88, na proximidade de 89, faço em fevereiro 89, de modo que nesse período de magistério nós nunca passamos por uma situação tão difícil no Estado como aqui. As oportunidades se sucediam
Para que vocês tenham uma ideia, depois que, com o suicídio de Getúlio Vargas, vieram os concursos públicos para o magistério. E no espaço de 2 domingos, entre 2 domingos, eu tive a oportunidade de fazer concurso para 3 lugares. 3 lugares, no espaço de uma semana. Aí fiz para... Nesse tempo, nós tínhamos o Distrito Federal, não havia ainda o Estado da Guanabara, que veio sucedeu ao Distrito Federal. Então, para o magistério do Distrito Federal, fiz concurso num domingo para o 1º grau, hoje 1º grau. No sábado, fiz concurso para a Escola Técnica Nacional e no dia seguinte estava fazendo para a mesma Prefeitura do Distrito Federal, concurso para o 2º grau. De modo que as oportunidades se sucediam e nós tínhamos trabalho, podíamos ter a possibilidade de comprar livros, de assinar revistas estrangeiras, e assim nós fizemos o nosso curso. Lá no Lafayette tivemos professores excepcionais, por exemplo, o professor Antenor Nascentes, grande professor de filologia românica, depois, por um período, substituído pelo professor Celso Cunha, e tantos outros professores das mais diversas disciplinas. Mas hoje estamos aqui para nós falarmos sobre a nossa língua e a codificação da nossa língua. E, através desta codificação, a descodificação nos textos falados e escritos. A língua permite que cada um de nós possa definir, possa examinar a língua pelo seu sistema próprio de avaliação. Eu lembro aqui um conto de Monteiro Lobato, intitulado O Colocador de Pronomes, que está num livro de contos dele chamado Negrinha, em que ele conta o desenrolar da vida de um jovem que nasceu em virtude de um erro de português e acabou, depois de uma vida muito difícil, muito trabalhosa, também morrer em virtude de um erro de português. Dizia o Monteiro Lobato que ele foi o primeiro mártir da gramática. O primeiro mártir da gramática. Pois bem, então essa história começa da seguinte maneira, onde nós vamos ver como cada usuário da língua tem uma maneira de explicá-la, dentro de princípios tortuosos, princípios que correm paralelamente entre noções gramaticais e noções muito próprias de cada falante. A história é a seguinte: um jovem que trabalhava num tabelião tomou-se de amores por uma menina que era filha de um graúdo político da sua região. E naqueles olhares que naquele tempo havia, o namoro à distância, namores de perfumes, de flores, troca de flores, de olhares fugidios durante uma celebração na igreja, este rapaz, que trabalhava, como eu disse, num tabelião, resolveu mandar um bilhetinho para a sua amada.
E esse bilhetinho foi cair nas mãos do pai da que tomava o coração do jovem. E o pai, é preciso dizer que o pai tinha 2 filhas. Tinha esta, que, se não me engano, se chamava Rosa, e a mais velha, que se chamava do Carmo. A Rosa tinha talento e beleza para agradar o coração e os olhos do jovem funcionário do tabelião. Mas a do Carmo tinha tudo aquilo que a afastava de qualquer pretendente. Era feia, madurota, vesga de um olho, e esse político, como só ia acontecer muito ladino, hoje parece, não é, temos palavras muito sonoramente muito parecidas, não é, mas muito ladino, mandou chamar o jovem à sua casa. E o jovem ficou realmente muito amedrontado, tendo em vista que esse político era um político de maus bofes. Chegada a presença do pai, o pai diz assim: é do Senhor esse testemunho de flagrante delito? Aí mostrou o bilhete. E o jovem, muito a medo, disse: é, sim, senhor. Ele disse: pois olhe, na minha família, quando se declara amor, tem de casar. E o bilhete dizia assim: Rosa, amo-lhe. E quando o jovem viu aquela declaração de que o pai estava disposto a dar a filha em casamento, caiu do céu, como se diz, não é? E o pai, então, veio com a sua gramática internalizada. Olha, aqui na minha família, quando se declara amor a uma pessoa da casa, a pessoa fica responsável e termina no altar de uma igreja. E o jovem, então, se este é o homem que se diz tão duro, tão difícil de se conviver, e o pai virou-se para dentro de casa e gritou: do Carmo! E o rapaz teve a coragem de dizer: o senhor me desculpe, mas não é do Carmo, aí está Rosa. Ele disse: por isso mesmo, o senhor disse Rosa, amo-lhe. Ora, e amo-lhe, se fosse a Rosa o objeto do seu amor, o senhor deveria dizer amo-te. O senhor dizendo amo-lhe, o senhor está se referindo a uma outra pessoa. E aqui em casa, para o senhor, eu só tenho a do Carmo. Porque, se não for a do Carmo, será a minha preta Severina cozinheira, que eu espero que não seja o objeto do seu amor. Ou então a minha esposa, e ao dizer isso, fez um gesto e o bacamarte que estava à cintura apareceu. E então, muito timidamente, aquele jovem teve que se casar com a do Carmo. E 9 meses depois, nasceu um herói, Aldrovando Cantagalo, era o nome dele.